Se você é um advogado em início de carreira, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar dicas importantes para ter uma carreira de sucesso. A dor que você, e não só você, um advogado em início de carreira, mas também aquele que está para se formar, ou aquele que é já bacharel em direito, está pensando ou está se preparando para o exame de ordem, e está pensando, poxa vida, e aí, quando eu tiver a minha carteira da OAB, o que eu vou fazer? Quais são os desafios que eu vou enfrentar? Bom, primeira coisa que eu lhe digo é, não se preocupe, porque você não está sozinho nesta jornada. Inclusive, esta preocupação ou estes desafios que você irá enfrentar na carreira já foram enfrentados por muitos advogados durante toda esta jornada de mais de 90 anos de existência da OAB no Brasil. E comigo não foi diferente. Eu me formei há 34 anos, quando tinha 24 anos de idade, e as minhas preocupações também eram essas. Como vencer na advocacia? Como fazer um bom início de carreira? Como ganhar dinheiro? Como conquistar clientes? Então, eu tenho absoluta convicção que essas perguntas também tiram o teu sono, também te deixam preocupados, também fazem parte do seu dia a dia, assim como faz parte da vida de muitos advogados. E primeiro eu quero iniciar esta resposta lhe contando um pouco da minha trajetória profissional. Porque quando eu me formei, em 1990, a realidade, claro, era diferente da realidade que existe hoje, não só aqui em Sorocaba, onde é a minha sede profissional, mas também a realidade era diferente em toda a advocacia do Brasil. Para vocês terem uma ideia, quando eu me formei, havia 38 faculdades de direito aqui no estado de São Paulo. E hoje nós temos mais de 1.000 cursos no estado de São Paulo. Hoje nós somos aproximadamente 1.400.000, 1.300.000 advogados, e só aqui no estado de São Paulo já ultrapassamos a casa dos 400.000 advogados. Então isso é um tema que de fato traz um pouco de preocupação. Mas deixando todos esses números de lado, que muitas vezes só nos deixam mais preocupados ainda, eu vou contar para vocês como é que eu iniciei, como é que eu tomei as decisões que tomei e o que me levaram a tomar essas decisões. Então, quando eu tinha 24 anos, eu me formei em Direito e eu queria vencer na vida. E, inicialmente, então, eu queria seguir a carreira pública e pensei em me tornar um juiz do trabalho. E para que isso pudesse acontecer, eu, então, fui fazer um curso preparatório para as carreiras jurídicas. E naquela época, como não tinha internet, só havia a possibilidade de fazer o curso presencialmente e só existia na capital. E foi então que eu mudei para São Paulo e durante um ano estudei o dia todo e me preparei para a carreira jurídica da magistratura. Entretanto, em determinado tempo, em determinado momento, eu resolvi não mais seguir esse meu desejo. Resolvi então me dedicar única e exclusivamente à advocacia. Só que aí veio uma dúvida tremenda, que eu acredito que você também tenha. Como começar? O que fazer? Qual caminho seguir? E aí então eu decidi, primeiro, continuar em São Paulo e, em segundo lugar, procurar um emprego como advogado. E aí fica a pergunta, arrumar um emprego, se tornar empregado, um advogado empregado, é um bom caminho? Eu acredito que sim. E se eu fosse iniciar a minha carreira hoje, eu também iniciaria como um empregado. E eu vou dizer para vocês duas grandes motivações que me levaram a escolher esta carreira como empregado, que durou uma década, durante 10 anos. O primeiro motivo que me levou a ser um advogado empregado foi que eu não tinha conhecimento prático, que eu não tinha condições de abrir o meu escritório de advocacia e começar já me apresentando, porque eu não tinha currículo, eu não tinha prática e não tinha conhecimento suficiente para desenvolver uma carreira solo como advogado. Então, eu fui, como empregado, buscar conhecimento. Então, meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia. E a minha segunda motivação é que eu imaginava que, para empreender na advocacia, eu precisaria ter condições econômicas para isso. Então, eu trabalhei durante 10 anos como empregado, tive 3 empregos, consegui, então, fazer uma poupança, ter, então, uma segurança financeira e, depois disso, eu, então, consegui abrir o meu escritório de advocacia e desenvolver a minha carreira solo, que já dura, então, 24 anos. Mas aí também alguém pode me perguntar, bom, iniciou-se a carreira de advocacia, temos, então, um escritório de advocacia, o que a gente tem que fazer para conquistar clientes? O que a gente tem que fazer para ganhar dinheiro? E a coisa não é muito simples, entretanto, existem algumas sugestões que eu gostaria de dar para você que está iniciando a sua carreira, principalmente para aqueles que decidiram empreender. A primeira coisa que você tem que ter em vista é a clareza de que, para se tornar um advogado dono de um escritório de advocacia, você precisa enxergar o seu escritório de advocacia como um negócio,
como uma empresa. Então, a primeira coisa que você deve fazer é aprender sobre gestão, aprender sobre como gerir o seu dinheiro, saber que não é possível misturar a sua conta física com a sua conta jurídica. É preciso que você desenvolva mecanismos de captação de clientela. E como é que você vai começar a advogar, como é que você vai começar a captar clientela se você não conhece ninguém, se você não é conhecido, pelo menos não é conhecido como advogado. Então a primeira coisa que você deve fazer é procurar se tornar conhecido. E uma das ferramentas que existem hoje e não existiam na minha época é a internet, são as redes e as mídias sociais. Então elas são boas ferramentas para que você possa divulgar o seu trabalho, para que você possa se tornar uma autoridade em determinado assunto e para que você então se torne conhecido. Além disso, eu sugiro que você participe ativamente do mundo da Ordem dos Advogados. Muitas pessoas me dizem, mas olha, eu vou até a OAB, vou me relacionar só com advogados, e advogados são meus concorrentes? Pois é, existe aí um engano muito grande. Por quê? Os advogados, eles, sim, alguns são seus concorrentes, mas você tem que olhar para os advogados como seus parceiros. E como é que isso se desenvolve? Da seguinte maneira, nem todo advogado tem a capacidade de fazer tudo no direito. Eu conheço, por exemplo, um escritório de advocacia que presta serviço em 42 áreas do direito. Mas você acha que o dono do escritório, por exemplo, tem condições de prestar serviços, tem conhecimento para desenvolver as 42 habilidades jurídicas? Claro que não. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através de parcerias. Então ele conhece vários advogados que prestam serviços nas mais variadas áreas, por exemplo, direito marítimo, que é uma coisa extremamente específica, mas que está lá ofertado no site dele. E quando eventualmente aparece uma demanda dessa natureza, principalmente motivada através do tráfego pago, ele vai lá e traz o parceiro e atende o cliente e tem assim uma forma também de obter renda. Então, quando se desenvolve uma vida social dentro da instituição OAB, é possível se fazer parcerias através de network, conhecimento de vários advogados que já são autoridades em determinados assuntos, que estão aí abertos à parceria. Participe também das associações de classe, principalmente a associação comercial, como eu faço aqui em Sorocaba. Se possível, faça parte da diretoria. Eu hoje sou vice-presidente da Associação Comercial de Sorocaba, mas tenho dentro da instituição já uma história de mais de 15 anos. Mas uma coisa que você tem em mente, e esse é uma dica importante que eu dou a você: sempre esteja disponível a servir. Por quê? Porque, como diz a Bíblia, é necessário primeiro servir, entregar, doar-se, para que depois você possa então ser uma pessoa escolhida para receber. Então tudo que você for fazer na sua vida, esteja disposto a servir e principalmente a colaborar. Tenha uma mente colaborativa, tenha uma mente voltada para fazer o bem, para proporcionar ao seu cliente, aos seus parceiros, às pessoas que estão envolvidas ou estão próximas de você, se sentirem sempre servidos pela sua bondade, pela sua generosidade, oferecendo a eles o que você tem de melhor, que é a sua inteligência e o seu conhecimento. A partir daí, você se tornando então conhecido, você vai ser convidado, você vai ser chamado para dar palestras sobre temas que você tem conhecimento, você vai ser chamado para participar de eventos onde hajam pessoas que têm a mesma intencionalidade que você. Então, ficam aí essas dicas para que você saiba que as dores que você está sentindo hoje, muita gente sente, as dores que você está sentindo hoje, eu já senti, e desenvolvi uma carreira pautada principalmente numa mente colaborativa, numa mente preparada para servir as pessoas, e com isso você vai ver que a lei do retorno estará sempre ao seu lado, porque quem colabora, quem faz coisas boas, sempre receberá coisas boas também. E você que chegou até aqui no nosso vídeo, eu te faço um convite especial. Se você quiser ter mais conteúdos sobre a carreira da advocacia, sobre o mundo empresarial, acompanhe e se inscreva no meu canal do YouTube, que você pode encontrar o link aí no meu perfil do Instagram ou aqui abaixo do nosso vídeo, para que você tenha mais dicas e para que você tenha mais conhecimento sobre principalmente a carreira da advocacia, que não é fácil, mas eu posso te garantir que é extremamente gratificante e prazerosa. Espero você através dos seus comentários e das suas sugestões.